Boa noite, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas nessa casa de oração e trabalho. Que o amor e a paz do Mestre Jesus esteja sobre todos nós. Vou fazer a apresentação da mesa. Eu me chamo Fátima, trabalhadora aqui da casa. À minha esquerda vai fazer a prece inicial Dona Eliane, trabalhadora aqui da casa. À minha direita, a nossa irmã Tamar, ela veio de Djalma Farias. Todas as quartas, nós estudamos o livro O Evangelho segundo o Espiritismo. E o tema dessa noite, que a nossa irmã vai conversar conosco, encontra-se no capítulo 2, item 4, a realeza de Jesus. Vamos para os avisos. Pedimos que desliguem ou silenciem os seus celulares para que nós possamos ficar nessa sintonia de paz, de acolhimento, de amor. Sábado nós temos a sopa fraterna. Os irmãos que quiserem conhecer esse trabalho de amor, começa às 8 horas. Dona Eliane é uma das trabalhadoras da sopa. Começa às 8, entre 11h30 e meio-dia entrega a sopa. E nós fazemos o evangelho, fazemos a prece com eles. Nós não damos só o pão material, mas também o pão espiritual. Domingo, teremos a nossa campanha do quilo nos bairros Santo Amaro e Bairro Novo. Os irmãos também que quiserem conhecer esse trabalho de amor estão convidados. A preparação é aqui no centro às 8 horas. Fazemos a preparação e depois vamos para o trabalho. E domingo nós vamos ter a festa das crianças, no dia 15, às 15 horas. Agora eu vou ler o nosso e em seguida eu passo para a irmã fazer a prece. Pão Nosso, psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. O item 154. Os contrários. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Paulo, em Romanos, capítulo 8, versículo 31. A interrogação de Paulo ainda representa precioso tema para a comunidade evangélica dos dias que correm. Perante nossos esforços, desdobra-se campo imenso, onde o Mestre nos aguarda a colaboração resoluta. Muitas vezes, contudo, grande número de companheiros preferem abandonar a construção para disputar com malfeitores do caminho. Elementos adversos nos cercam em toda parte. Obstáculos inesperados se desenham ante nossos olhos aflitos. Velhos amigos deixam-nos a sós. Situações favoráveis até então são metamorfoseadas em hostilidades cruéis. Enormes fileiras de operários fogem ao perigo, temendo a borrasca e esquecendo o testemunho. Entretanto, não fomos situados na obra a fim de nos rendermos ao pânico. Nem o Mestre nos enviou ao trabalho com o objetivo de confundirmos por meio de experiências dos círculos exteriores. Fomos chamados a construir, naturalmente, deveremos contar com as 1000 eventualidades de cada dia, suscetíveis de nascer das forças contrárias, dificultando-nos a edificação. Nosso dia de luta será assediado pela perturbação e pela fadiga, isto é, inevitável no mundo que tudo espera do cristão genuíno. Em razão de semelhante imperativo, entre ameaças e incompreensão jacenda, cabe-nos indagar, bem-humorados, a maneira do apóstolo dos gentios. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E eu passo a palavra para a nossa irmã Eliane para fazer a prece. Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Jesus esteja com todos nós. Vamos fazer uma prece por todos os nossos irmãos, aqueles que se encontram no meio
na crise, mesmo aquele encarcerado. Que Deus abençoe a cada um deles, porque, querendo ou não, nós sabemos que todo ele é nosso irmão, porque é filho de Deus. Mesmo que seja de filho rebelde, mas somos nossos irmãos. Agradecemos a vez por essa oportunidade de estar aqui nessa casa de oração e trabalho e vamos fazer a prece que o Pai nos ensinou. Pai nosso que está no céu, santificado, Senhor, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe, Senhor, cair em tentação, mas livra, Senhor, de todo mal, porque teu é o poder, o Pai e agora. Paz e luz para todos nós. Passa a palavra para a irmã para dirigir os trabalhos. Com a rogativa de prece da nossa irmã, dou por iniciada a reunião pública da noite de hoje e passo a palavra para a irmã Tamar. Boa noite. Tá ligado? Boa noite. Boa noite a todos. Que a paz do nosso Senhor Jesus nos ampare e nos ilumine. Eu me chamo Tamar Moura, eu sou voluntária do Grupo Espírita de Jalma Farias, que fica no bairro da Encruzilhada. Então, em meu nome e em nome da instituição da qual eu faço parte, recebam um abraço fraterno. É uma alegria poder voltar aqui mais uma vez. E hoje o tema de hoje está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, item 4, a realeza de Jesus. Eu sei que é uma sequência do livro do Evangelho, provavelmente semana passada. Vocês viram, meu reino não é deste mundo, que é o que dá o capítulo do segundo livro do Evangelho. E vocês devem ter visto a vida futura, e hoje a gente vai ver a realeza de Jesus. Mas antes da gente ver a realeza de Jesus, onde tem a conversa, o diálogo de Jesus e Pilatos, momentos antes dele ser crucificado, a gente vai tentar compreender algumas perguntas, como por exemplo, por que as pessoas queriam que Jesus fosse morto? Por que Judas traiu por 30 moedas? Qual era a condenação de Jesus? Por que o povo que estava dias antes muito feliz de receber Jesus, dando glórias, dizendo hosana nas alturas, dias depois preferiram libertar Barrabás ao invés de liberar Jesus Cristo? Por que será que isso aconteceu? Vamos entender como é que se passa esse contexto e responder essas perguntas para que a gente, a partir daí, veja esse diálogo de Jesus com Pilatos. Então, vamos lá. Primeiro, os sacerdotes. Jesus era muito esperado. Quando ele chegou na cidade de Jerusalém, houve uma grande alegria, porque os judeus estavam sob o domínio do Império Romano. Havia uma expectativa das pessoas de que viria um guerrilheiro, que ele seria um revolucionário, que ele juntaria junto com o povo e ia lutar para sair do domínio do Império Romano. Eles tinham essa expectativa. E Jesus já tinha muitos seguidores. Para onde ele ia, ele tinha muitas pessoas que o seguiam. E aí os sacerdotes começaram a observar o porquê que Jesus... Quem era ele, de onde ele vinha, qual era esse propósito. Então eles começaram a observar sobre Jesus. E aí a gente começa a entender quem pagou as 30 moedas para Judas, para que Judas pudesse trair Jesus, indicando onde ele estava. Foram os sumos sacerdotes que viram em Judas, que estava ali perto, que ele tinha sido vicissitude da avareza, e perguntaram se ele iria indicar Jesus.
E a gente pensa assim, mas por 30 moedas, será que era muito ou será que era pouco? Há um relato bíblico no livro de Êxodo que diz que 30 moedas era o valor pago a um escravo morto. Se ele estivesse trabalhando e um boi de uma outra pessoa matasse aquele escravo, eram dadas 30 moedas, que serviria para cobrir os gastos com o enterro e até que se encontrasse um outro escravo. E há outro relato também que Zacarias recebia 30, no livro de Zacarias, ele recebia 30 moedas para fazer um trabalho enquanto pastor. Ou quando Judas devolveu as 30 moedas por arrependimento por ter traído Jesus. E aí a gente pensa, se fosse nos dias de hoje, não seria um valor tão grande a ponto dele ficar rico. Talvez desse para comprar alguma coisa, mas talvez não fosse a justificativa real do qual ele entregou Jesus. Não está bem claro a razão, mas a gente descarta a possibilidade de que seria pelo valor financeiro, porque não seria um valor assim tão expressivo que Judas tinha feito de trair Jesus por 30 moedas. E quem pagou, que foram os sacerdotes, por que será que eles tinham tanto interesse em capturar Jesus? Aí eu separei um versículo que está em Marcos 15, versículo 10 e 11. Ele diz assim: ele sabia muito bem que os chefes dos sacerdotes tinham inveja de Jesus e que para isso o que haviam entregado a ele. Então, por inveja, porque Jesus já tinha bastante seguidores, Jesus curava, havia uma expectativa muito grande em Jesus, os sacerdotes começaram a temer o seu poder e achar que Jesus iria tomar o espaço dele. Então, por pura inveja, eles combinaram com Judas, pagaram a Judas para que ele fosse entregar Jesus. E Jesus é capturado durante a noite, leva para a casa de Caifás. Aí vocês veem assim, quantas casas Jesus visitou nessa sua jornada? 12. Mas a casa de Caifás foi a única que ele não visitou, ele foi levado. E quando ele foi levado para lá, ele ficou no calabouço. E os sacerdotes passaram a madrugada vendo um argumento que poderia fazer para condenar Jesus. Porque como os judeus estavam sob o domínio do Império Romano, eles não tinham autoridade para julgar sentenciando a morte. Eles podiam por outras coisas, mas eles queriam a morte de Jesus. Então eles tinham que ter um argumento muito forte para levar até Pilatos aceitar e condenar Jesus à morte. Porque não tem um jeitinho brasileiro, um jeitinho judeu de fazer com que as pessoas sejam mortas, já que eles não têm autoridade de fazer com que a pessoa seja sentenciada à morte. Eles pegam a pessoa, um criminoso, uma coisa assim, leva para o precipício, joga a pessoa do precipício, a pessoa bate na pedra. Aí eles dizem assim, ele foi apedrejado. Porque para eles não importa se a pedra bateu nele ou se ele bateu na pedra. Era o jeitinho que eles tinham de dizer que a pessoa foi apedrejada. Mas eles queriam mais, queriam que Jesus fosse morto. Então eles combinaram de dizer que Jesus estava blasfemando, dizendo que ele era Senhor, que ele era Jesus. E aí dizendo que ele era um falso profeta. E que ele não estava querendo que as pessoas pagassem os impostos a César. Quando ele chegou, quando levaram Jesus para Pilatos, e disseram assim, a gente quer falar com Pilatos. Pilatos, manda entrar, a gente não pode entrar, porque a gente está perto da Páscoa. E se a gente entrar, a gente fica impuro e a gente não vai poder comer o cordeiro pascual. Aí vejam que coisa, eles estão querendo condenar o inocente, mas eles acham que eles estão puros. Eles não podem entrar para falar com Pilatos, para não ficarem impuros e não poder comer o cordeiro pascual. Então vem Pilatos. E aí ele começa a perguntar, mas o que é que vocês querem? Não, se a gente não tivesse alguma justificativa, a gente não estava aqui. Ele está blasfemando, ele está dizendo que é Jesus, ele é impostor, ele está fazendo com que o povo não pague os impostos a César. Só que aí a esposa de Pilatos disse para Pilatos, eu sonhei um sonho tão ruim,
e que Jesus também era inocente. E aí Pilatos ficou pensando assim, rapaz, e se for verdade? E se eu condenar um inocente e depois Roma vier para cima de mim, eu vou entrar em conflito? Não é que ele gostava de Jesus, ele não queria entrar em conflito, ele queria ficar de bem com todos os lados. E aí ele disse assim, não, eu não tenho nada para ser contra, para condenar esse Jesus à morte. Ele disse, ele da Galileia, leva para Herodes, Herodes se vira lá, ele é galileu, eles resolvem por lá. Quando eles pegam, levam para Herodes, ele não tem nada a ver com isso. Vocês voltam para Pilatos, resolvem por lá, que eu não tenho nada a ver com isso não. Quando eles voltam para Pilatos, ele começa assim, mas eu não tenho nada para condenar Jesus. Ele diz, não, olha, mas veja só, ele está blasfemando, ele é judeu. Aí você imagina, se um judeu dizer que é o rei, e ele é um falso profeta, e acontecer alguma coisa, e você não fizer nada, a gente vai dizer a César, e César vai dizer assim, por que Pilatos não tomou uma providência? E vai causar uma revolta. E Pilatos começou a refletir, disse, rapaz, se eu não fizer alguma coisa, realmente pode ser que o povo de Roma se volte contra mim. Mas ele ainda tinha uma esperança. Ele disse assim, olha, toda vez que está perto da Páscoa, eu posso soltar um preso. Não há relatos históricos, sem que não seja na Bíblia, sobre esse fato. Se realmente as pessoas podiam soltar um preso quando estivesse perto da Páscoa. Então não se sabe se Pilatos colocou uma desculpa para ver se empurrava Pilatos, ficava crucificado e Jesus era solto, ou se de fato havia essa tradição de soltar um preso perto da Páscoa. De forma que ele pensou que seria uma boa fazer o pessoal escolher, porque Barrabás, na tradução do grego de Lestai, ele era chama-se de salteador. E aí ele fala que ele é um criminoso, político, revolucionário, rebelde. E quando ele disse assim, eu quero conquistar aquela terra, eu quero fazer isso, ele vai fazer usando de violência ou não. Então o povo começou a pensar assim, não, então eu vou querer Barrabás, porque ele vai ser revolucionário, ele vai livrar o povo do domínio do Império Romano, e aquela expectativa que eles tinham de Jesus logo quando ele começou, eles se decepcionaram, porque acharam que Jesus ia fazer acontecer, que Jesus ia chamar o povo para a guerra, que ele ia à luta, e na verdade Jesus veio com amor, com mansidão, com curas, frustrando aquele povo. Mas Pilatos não sabia disso, ele sabia que a fama de Barrabás era muito grande como criminoso, e que certamente o povo ia escolher entre um criminoso e Jesus Cristo, eles iam escolher Jesus Cristo para ser solto. E aí ele pergunta, vocês querem que eu solte Barrabás ou Jesus Cristo? Aí o povo, Barrabás, quero que solte Barrabás. E aí ele literalmente lavou as mãos. Decisão de vocês, lavou as mãos e Jesus foi crucificado. E aí vocês vejam qual o crime que Jesus cometeu, né? Veja esse julgamento, veja a forma como Jesus foi levado. E aí vem o diálogo que abre o capítulo, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, que é esse diálogo de Jesus com Pilatos. E ele diz assim, Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe, és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus, meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que caísse na mão dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. Disse-lhe então Pilatos, és, pois, rei? Jesus lhe respondeu, tu dizes, sou rei, não nasci e não vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. Está no capítulo de João, capítulo 18, do 33 ao 37. E aí vocês vejam que nesse diálogo, ele queria saber se Jesus ia de fato dizer que era rei. E ele diz que meu reino não é desse mundo. E Pilatos não entendeu nada.
ainda perguntou assim, mas tu é rei? E Jesus dizia que tu ainda não é daqui. Então nota-se que há uma incompreensão de Pilatos sobre o que Jesus fala sobre o reino. E que reino é esse? É o que a gente entende por rei. Nos dias de hoje, como é que a gente enxerga o rei? Nos dias de hoje, a gente enxerga aquele rei por títulos, que é aquele que vai passando de geração em geração, rei primeiro, rei segundo, e que eles conseguem ser rei por ter nascido numa família real, e aí ele vai por uma linha sucessória, que a gente chama de títulos. A gente conhece aquele rei pelo mérito pessoal, é o rei do brega, é o rei disso, é o rei daquilo. Pessoas que se destacam em sua atividade, ou são artistas, escritores, poetas, e eles dentro da sua habilidade, eles vão se destacando pelo seu mérito pessoal. E a gente conhece também aqueles reis que a gente vê que é pelo mérito moral, como Teresa de Calcutá, como Chico Xavier, que são pessoas que se destacam pela nobreza moral. São aquelas pessoas que dedicaram a sua vida ao exercício da caridade, do amor. E aí a gente consegue ter uma pequena compreensão sobre o que seria esse rei, do que seria esse reinado, do que seria essa realeza. Mas quando Jesus fala que o reino não é desse mundo, a gente logo entende que não é uma questão material. Ele está falando do reino espiritual. Mas aí onde vive essa realeza de Jesus? Onde é que a gente pode encontrar a realeza de Jesus? Será que a gente só encontra a realeza de Jesus quando a gente chegar no plano espiritual? E será que aqui, enquanto encarnados na Terra, Jesus é rei? Será que a gente compreende essa realeza de Jesus? Será que a gente tem essa compreensão que rei é no plano espiritual, que nosso Jesus está no plano espiritual, mas ele está aqui também conosco e ele é o nosso rei? Vocês já pararam para pensar onde está Jesus? Qual é a realeza de Jesus e como nós estamos conectados com isso? Será que a gente é alguém? A gente já observou esse capítulo atentamente e já se pensou sobre o que é essa realeza, o que é que Jesus queria dizer sobre essa realeza e de como a gente consegue enxergar o que Jesus diz. E aí eu encontrei a mensagem em Lucas, capítulo 17, do 20 ao 21. E aí eu coloquei uma observação. Onde está Deus? Onde está a sua realeza? Será que está apenas no mundo espiritual? E a gente encontra a resposta. Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhe e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Nem dirão: ei-lo aqui, ei-lo ali, porque és o reino de Deus e está entre vós. Ou em outras traduções, está em nós. Já imaginaram que a realeza de Jesus está dentro de nós? Já imaginaram que quando a gente recebe uma visita, a gente arruma a casa, tira o pó dos móveis, faz um almoço para a gente poder receber essa pessoa, essa nossa visita? E Jesus, se ele dissesse assim: olha, eu vou na tua casa hoje, que nem ele fez na de Zaqueu, como é que a gente ia receber Jesus? Será que a gente ia se preocupar com a casa, com a limpeza? Ou será que a gente ia começar a ver os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, a nossa atitude? A gente já ia mudar com os filhos. Não, hoje não vou nem reclamar com ele, eu estou vendo que ele está fazendo uma coisa errada, mas Jesus vem aqui, vai ficar chato se eu pegar e der 2 gritos aqui no meu filho. Eu vou ficar quietinha, vou me comportar, porque Jesus veio na minha casa. Mas quando ele diz: eu estou dentro de vós, e quando tu estás pensando que tu vai me convidar para a tua casa, eu já estou fazendo morada no teu coração. E aí, como é que a gente se comporta? Em algumas passagens de parábolas, ele diz assim: o reino dos céus
é semelhante a uma rede lançada ao mar. Ele lança a rede, olha os peixes, separa os peixes e joga o restante no mar. O reino dos céus é semelhante ao homem que joga a semente na terra. O reino dos céus é semelhante ao homem que negocia e procura pérolas. O reino dos céus é semelhante a um homem que encontrou um tesouro no campo. O reino dos céus é semelhante a uma mulher que colocou fermento na massa e o pão cresceu. Vocês conseguiram identificar qual é o ponto comum que tem todos eles? No fermento da massa, na pérola que está na ostra, na semente que está na terra. Vocês já observaram que tudo está dentro? Jogou a semente que está na terra, ele procura a pérola que está ali na ostra, ele procura os peixes que estão dentro do mar, o fermento que vai dentro da massa para ela crescer. Vocês viram que tem essa coisa em comum, que é a coisa interior, e a transformação daquela massa, ela se dá com o fermento dentro da massa, que a rede volta cheia de peixe porque ela entrou dentro do mar, que a semente germinou porque ela foi plantada dentro da terra. Não é comum em todas essas frases que eu disse. É uma questão interior, de dentro para fora. E muitas vezes a gente procura Jesus, procura a sua realeza fora. Umas questões, eu vou para o centro, vou tomar um passe, porque o meu relacionamento não está bem. E eu vou lá para tomar um passe, botar o nome do meu marido no caderninho da vibração, para que a gente se reconcilie. Eu estou com um problema de saúde, então eu vou no centro para ver se eu me curo mais rápido, se o diagnóstico fecha, se eu consigo me melhorar, e a gente vai fazer algo exterior, quando na verdade as respostas estão dentro de nós. E às vezes naquele relacionamento falta um diálogo, falta compreensão, falta amor, falta se ouvir. Muitas vezes a gente tem a oratória, mas a gente não quer ouvir. A gente quer falar, mas não quer ouvir. Ou a gente se chateia quando a gente ouve alguém falar alguma coisa, que muitas vezes a gente tem, mas a gente não quer ouvir. E aí muitas vezes eu disse assim, o reino não está nas coisas materiais, naquilo que é palpável, naquilo que a gente espera de juntar riquezas. A nossa riqueza, nosso bem material é o que a gente leva, é quem de fato nós somos. Porque se a gente fosse fazer uma pesquisa e dissesse assim, quem é você? Aí a gente dizia assim, eu sou fulana, eu sou dona de casa, ou senão eu sou mãe de fulano, avó de cicraninho, eu gosto de cozinhar, eu sou assim, muitas vezes ligado a cargos, a funções que a gente tem, a afinidade, a familiaridade que a gente tem naquele núcleo familiar. Quando na verdade ele está dizendo, quem é você? Eu disse, olha, eu sou invejosa, sou uma pessoa muito rancorosa, eu sou uma pessoa que eu gosto de ser prestativa, eu gosto de fazer uma campanha do quilo. Olha, mas eu sou uma pessoa que eu perco a paciência com facilidade. A gente vê nas entrevistas de emprego, principalmente os jovens que ainda estão amadurecendo, fizeram poucas entrevistas, estão se adaptando. Uma pergunta assim, se 3 qualidades e 3 defeitos. Mas, meu defeito, sou exigente demais, eu sou isso. E tem muita dificuldade, são 3 e a pessoa fica emperrando para conseguir dizer 2. Porque está faltando por se conhecer e está faltando entrar naquele perfil daquela empresa que diz assim, não vou dizer isso nada, se eu dizer que eu sou impaciente, pronto, perdi a vaga. Mas muitas vezes é a forma como a gente diz, olha, eu sou uma pessoa muito ansiosa, mas eu estou trabalhando dentro de mim, porque essa ansiedade é fruto do meu desemprego. Isso me aperreia, eu sou uma provedora dentro da minha casa, o meu salário ele vai ajudar dentro das despesas de casa, então isso está me angustiando. Essa preocupação com o amanhã, de como é que eu não vou conseguir emprego, a partir do momento
que eu consegui meu emprego, eu vou trabalhar melhor. Essa é a minha ansiedade. Não foi uma boa resposta. A pessoa não mentiu, né? Disse que realmente a sua dificuldade é a ansiedade, mas que é algo que eu já identifiquei e que a partir disso eu vou começar a trabalhar sobre isso. Diferente da pessoa dizer, eu sou muito exigente, eu sou muito perfeccionista, eu gosto de tudo certinho. Aí quem está do lado, uma pessoa mais experiente, uma entrevistadora, ela vai dizer, ih, já não vai dar. Porque a pessoa vai ser cri-cri com os trabalhadores que já têm os vícios, né? Que gostam de fazer tudo no tempo deles, que já sabem o que fazer quando se aperta o tempo. Aí quer fazer ou faz de qualquer jeito. Imagina num servidor público que está ali fazendo a mesma função há 20 anos. Será que ele vai gostar de trabalhar do lado com alguém muito perfeccionista, que quer as coisas muito certinho, muito dentro, tudo dentro do prazo? E aí a gente vai ver naquele equilíbrio. E aí a gente vai começando a entender que a realeza de Jesus são os sentimentos, os pensamentos, as nossas atitudes que já moram dentro de nós. Que a realeza de Jesus, o nosso bem, é essa caridade, é esse amor ao próximo, essa compreensão, essa oportunidade que a gente tem de exercitar o perdão todos os dias, da gente ser uma pessoa melhor, sabe assim, Cristo vive em mim. E Ele vai continuar vivendo porque eu estou exercitando. Mesma coisa que uma pessoa diz assim, eu vejo Deus em você. Quando eu era pequena que ia para a igreja, vários irmãos diziam assim para os outros assim, eu vejo Deus em você. E eu tenho tanta curiosidade de saber o que ele queria dizer com isso. Eu peguei um irmão, eu queria tanto saber como é que o senhor vê Deus. Ele falou, o senhor vê Deus a imagem dele? Como é Deus? Ele, não, porque ele é uma pessoa muito generosa, muito prestativa, uma pessoa que às vezes a gente está com um problema, não existia, ainda não existe nas denominações protestantes, o atendimento fraterno. Mas a gente sempre tem amigos mais chegados que um irmão. A gente sempre tem alguém que a gente confia, que a gente desabafa. E aí chegava para essa pessoa e comentava, e a pessoa aconselhava bem, orava por ele, era uma pessoa prestativa, atento às pessoas e às necessidades do outro. E ele disse assim, eu via Deus em você. É no sentido de dizer assim, as suas qualidades, a sua generosidade, a sua caridade para com o próximo, a sua atenção. É a realeza de Jesus. É aquele bem que a gente não compra. É o bem que a gente faz, que dinheiro no nenhum paga. É aquele socorro no tempo da angústia. É a gente estar aperreado, é alguém verdadeiramente fazer uma oração pela gente. É alguém que se faz presente na nossa vida como um instrumento de bênção no nosso Deus. Uma vez teve um terremoto no Haiti, faz bastante tempo, e os jornais eram jornais escritos. E um jornalista fez um comentário dizendo assim, onde está Deus? Nessa tragédia que matou tanta gente, nessa angústia que as pessoas pararam de perder seus familiares, outros perderam as vidas, outros perderam tudo de material. Onde estava Deus? Era o título do texto dele. Na outra semana, outro jornalista respondeu, fulaninho, Deus estava ali o tempo todo. Ele estava ali nos bombeiros, ele estava ali nos voluntários, ele estava ali com os empresários que doaram água, que doaram alimentos, ele estava ali com as pessoas que estavam orando, sem nunca ter conhecido nenhum deles, mas que dentro dos seus lares, das suas igrejas, dos seus espaços, estavam orando por aquelas vidas, estavam orando pelas pessoas que foram resgatadas. Deus estava ali. Eu não tenho dúvida que Deus estava ali. E muitas vezes, a gente, enquanto cristãos, enquanto espíritas, a gente tem dificuldade ou insegurança ou dúvida de saber se Deus está ouvindo a nossa oração. Porque a gente é imediatista, a gente quer a resposta agora. Senhor, eu queria tal coisa, eu estou 2 meses desempregada. Ai, Jesus, estou 4 meses desempregada, segundo desemprego está acabando, veja aí o que é que o senhor faz. Eu preciso trabalhar, porque trabalhando agora só vou receber daqui a 30 dias e a gente está querendo, buscando, mas às vezes, verdadeiramente, será que a gente tem buscado? Será que a gente tem se esforçado? Aí quando a gente diz assim, eita fulano, estou sabendo que tu estás desempregado,
Me dá teu currículo, manda para mim, que eu vou deixar numa empresa. Eu disse, eita, nem atualizei meu currículo ainda. Quando atualizar, eu te mando. Mas se souber de alguma coisa, tu me diga. Oh, como é que tu quer? Se tu não faz um esforcinho, vamos dizer assim, eu estou me expulsando, eu estou assistindo um curso online, é de graça, eu estou botando currículo, eu estou falando com os amigos que eu estou querendo trabalhar. Muitas vezes falta esse esforço. Deus nos dá todas as habilidades para que a gente exercite a caridade, a paciência, o amor. Quantas vezes a gente diz assim, Senhor, me dá paciência. Aí a gente acha que Deus vai pegar a paciência, toma, fulaninho, Abraão, olha aqui a paciência. Aí não é assim, né? Ele nos coloca em situações, obrigada, ele nos coloca em situações para a gente exercer a paciência. Para que a gente possa entender que, eita, rapaz, quando eu falei paciência, pronto, aí é que piorou mesmo, aí é que eu estou exercendo mesmo a paciência. São situações, são circunstâncias que nos fazem exercitar a paciência, para exercitar a realeza que existe dentro de nós, para que o Jesus ele possa não só estar dentro de nós, mas ele viver plenamente quando a gente ama, quando a gente perdoa, quando a gente dedica tempo à nossa família. Se eu chegasse aqui e dissesse assim, olha, eu não sou cabeleireira, não corto cabelo, mas eu estou com a tesoura, quem se arrisca a cortar o cabelo comigo? A pessoa diz, nada, meus cabelos, que eu tenho o maior apego, mudar com essa doida que não sabe nem cortar cabelo, ou não. Aí se eu dissesse assim, mas só tem duas alternativas, ou corto o cabelo ou corto os dedos. Não, então toma meus cabelos, pode cortar. E aí o que eu estou querendo dizer com isso? Que muitas vezes as nossas escolhas que a gente faz, a gente tem priorizado aquilo que é urgente e deixado de lado aquilo que é importante. É urgente trabalhar, é urgente a gente trazer o sustento para a nossa casa, é urgente a gente lavar uma roupa, a gente fazer um almoço, é urgente a gente fazer o nosso trabalho voluntário dentro do nosso centro espírita, dentro da nossa casa. Mas é aquilo que é importante. Como tem nos priorizado? Tempo a família, a gente poder ir para a apresentação do Dia das Crianças, de Dia das Mães, de Dia dos Pais. Hoje, a gente vê na internet os vídeos das crianças olhando, cadê o pai, cadê a mãe? Quando ela vê, ela abre um sorriso e fica muito feliz porque encontrou um familiar ali prestigiando a apresentação dela. Mas isso acontecia hoje e lá atrás também. Só que a gente não viu porque a gente não tinha internet. Mas sempre a gente quis, quando era pequenininho, fazer uma apresentação, que nossos pais estivessem ali. Ou a avó, ou a mãe, ou o pai. E cadê essa dedicação que a gente tem? Quantas vezes a gente vê um adolescente em casa, dentro do quarto? Quantas vezes a gente já perguntou, tá tudo bem? Está acontecendo alguma coisa? Posso te ajudar? Quantas vezes a gente deixou de priorizar o tempo com a nossa família? Da gente poder ver onde é que a gente pode ser útil, de que forma a gente pode ajudar, de que forma a gente pode exercer a caridade. Quantas vezes a gente diz assim, eu deixei de falar com fulano, faz um bocado de ano. Se eu ver fulano, talvez, eu até dei um bom dia, boa tarde, boa noite, porque eu nem lembro direito porque foi que eu deixei de falar com fulano. Aí Deus, olha, já vi que plantou sementinha. Aí a gente vai no shopping, quando pisa na loja, quem é que está? Quem é a vendedora? É o nosso desafio. Aí o que é que a gente faz? Estou dando uma olhadinha, vamos já, e ó, vai-se embora. E perde aquela oportunidade. De repente, eu não dissesse que ia dar um bom dia, boa tarde. Talvez esse era o momento oportuno da gente voltar a falar, da gente ter a oportunidade de se desculpar, da gente ter a oportunidade de se perdoar e perdoar o outro. São oportunidades que a gente vai ter, que a gente vai precisando exercitar, para que a realeza se manifeste em nós. Deus, ele está dentro de nós, mas a manifestação disso é através da gente, das nossas atitudes, dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, daquilo que nós fazemos com as nossas habilidades, com aquilo que a gente tem, mesmo com as nossas limitações. Jesus disse
que Paulo era um vaso escolhido para ele depositar o evangelho que seria levado às nações. Paulo disse que tinha um tesouro num vaso de barro. Ele queria dizer assim: eu sou uma pessoa limitada, eu tenho minhas limitações, tenho minhas fraquezas, tenho os meus equívocos, mas eu não deixo de buscar. Eu estou ali exercitando, estou errando aqui e vou caminhando. Sou falho, tem algumas coisas que eu preciso mudar, mas eu não desisti. Eu estou ali, continuando, errei aqui, caí, levantei e seguindo de novo. Até que chegou um dia que ele disse assim: combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé. Tipo, missão cumprida. Veja que dádiva a gente poder chegar na finitude da vida e dizer assim: eu fiz tudo que eu podia fazer. Errei, amei, perdoei, tive a consciência de que precisava me desculpar com fulano em vida, consegui ir lá, pedir perdão, eu consegui exercer a caridade, claro que falhei, ainda preciso de outras encarnações para voltar e me melhorar, mas aquela consciência de dizer assim: eu dei um passo para frente, eu consigo ter essa consciência de que eu me melhorei. É essa a realeza de Jesus. Ele está dentro de nós e nós precisamos manifestá-la. A gente precisa exercitar diariamente. A gente precisa sair da zona de conforto. Você veja na multiplicação dos pães e peixes. Jesus estava saindo do barco, viu uma multidão. Ele disse para Filipe: Filipe, como é que a gente vai fazer para alimentar essa multidão? Filipe deu 3 desculpas. Olha que era no tempo de Jesus, imagina nos dias de hoje. Filipe disse assim: Senhor, está deserto, não tem lugar por aqui para a gente comprar nada. Depois ele disse assim: Senhor, está ficando tarde. A ideia de Filipe é mandar o povo com fome, fosse embora, porque já estava anoitecendo. Depois ele disse: Jesus, nem se eu tivesse 200 denários, a gente conseguiria dinheiro para alimentar esse povo todo. Aí agora eu vou dizer umas frases e vocês vão pensar se em algum momento vocês já ouviram essas frases ou se vocês mesmos, a gente mesmo, em algum momento já falou. Quando Filipe disse para Jesus: está deserto, a gente olha por aqui e não tem muita oportunidade. Aí a gente ouve alguém dizer assim: eu não fui bem sucedido porque meus pais moravam no interior. Não tiveram muito estudo, eu não tive a oportunidade de me dedicar aos estudos porque precisei trabalhar cedo. Ou eu sou formado, mas a profissão que eu tenho não é valorizada aqui. Não é valorizada no meu estado. Se eu estivesse morando em São Paulo ou num lugar melhor, o pessoal me valorizava melhor e eu teria sido bem sucedido. É possível que a gente em algum momento tenha escutado isso de alguém, ou a gente mesmo tenha dito alguma coisa nesse sentido, de que a gente não teve a oportunidade de ser bem sucedido pela localidade onde a gente morava, pela falta do estudo, porque ficava longe, que não trabalhou naquele local. Eu tinha tudo para trabalhar ali, mas não fui porque era tão longe, tinha que pegar 2 ônibus, eu desisti, nem fui para a entrevista. É possível que a gente tenha ouvido isso, gente? Né? E quando Filipe disse a Jesus: Jesus, está tarde, manda esse povo embora, que já está anoitecendo. É possível que a gente ouça alguém dizer assim: eu não fui bem sucedido, porque se eu fosse 20 anos mais nova, eu não tinha tido filho agora não. Primeiro eu teria me casado, primeiro eu teria arranjado um emprego, estabilizado minha vida, ter minha casa própria. Quando eu estivesse me organizando, aí eu ia pensar em ter filho. É possível a gente ter ouvido alguma coisa disso? Ou a pessoa dizer assim: se eu tivesse a maturidade que eu tenho hoje, há uns 30 anos atrás, eu me focava em concurso público. Hoje estaria concursada, quase me aposentando. Mas eu novinha, só queria saber de farra, mal estudava, e aí não me dediquei aos estudos, não me esforcei, e hoje não sou concursada. É possível que a gente em algum momento tenha ouvido isso, né? Ou se não, quando ele disse assim: Jesus, nem se a gente
tivesse 200 denários, a gente conseguiria comprar alimentos para esse povo todo. Aí a gente ouve a pessoa dizer assim: eu não fui bem sucedida porque eu não casei com um homem rico. Se eu tivesse casado com um homem rico, eu passava o cartão dele, comprava um bocado de coisa, montava meu negócio, eu não queria nem saber. Ou a pessoa dizia: se eu não sou herdeira, eu não tenho nada, meus pais eram pobres, eu não construí ainda nada, mas se eu fosse herdeira, tivesse herdado uma empresa, alguma coisa assim, eu teria sido bem sucedida. Ou a pessoa dizia assim: eu não fui bem sucedida porque o banco não me liberou 10 mil reais. Se o banco tivesse me liberado 10 mil reais para pegar um empréstimo, eu estava na minha mão, montava meu negócio, não trabalhava mais para ninguém, ia ser bem sucedido. É possível que a gente em algum momento tenha escutado isso de alguém, ou a gente mesmo, no fundo, a gente acha que não foi bem sucedido por causa do outro, por causa da oportunidade que a gente não teve, porque não teve um investidor que investiu na nossa ideia, que comprou o nosso projeto, disse assim: vamos que dá certo, eu entro com o dinheiro, tu entra com a ideia e a gente vai. É possível que a gente tenha ouvido alguém falar, ou a gente mesmo em algum momento, pessoa que não foi bem sucedida por alguma dessas circunstâncias. E aí, quando a gente começa a pensar sobre isso, a gente vê que a gente tinha muitas oportunidades da gente crescer, da gente ser bem sucedido, da gente exercer a caridade por nosso esforço. É alguém dizer assim: olha, a gente está fazendo uma cotinha para sopa. A gente olha, eu só tenho 5 reais. Se eu der 5 reais, vai dizer: essa menina que má vontade de dar. Acho que o povo não vai nem acreditar que eu só tenho 5 reais. Não tem nada não. Quando eu receber dinheiro, eu junto mais e dou 50 reais, porque 5 é muito pouco. Às vezes a pessoa só queria esses 5 reais para juntar, para comprar um pacote de macarrão, para botar na sopa, e 5 de um, com 2 de outro, com 3 de outro. Não faz diferença. Se a gente for pensar desse jeito, não quando a gente tiver mais dinheiro, quando eu ganhar na cena, quando eu for promovido, quando eu tiver juntado mais dinheiro, eu vou ajudar mais as pessoas. E aí a gente vê o óbolo da viúva. Veja, estamos falando de Antigo Testamento, que diz biblicamente que as pessoas mais necessitadas são os órfãos e as viúvas. Imagina se hoje há uma dificuldade muito grande de se dar entrada numa pensão por morte, no INSS, tem que provar 3 provas, tem que esperar 30 dias no mínimo para que o processo corra para poder a pessoa receber. Imagina nos tempos antes de Cristo, que dificuldade era para esse órfão e para essa viúva conseguirem receber algum benefício, que as pessoas precisavam dar uma assistência para eles. E aí vem a viúva, umas moedinhas com um pouco, não é que está sobrando, é que é o que está faltando, mas ela compartilha. Quantas vezes quem trabalha na campanha do quilo vê que as pessoas que mais doam são as pessoas mais simples. E aí a gente que tem o nosso emprego, ou que a gente é aposentado, ou que a gente recebe uma graninha, ou que pouquinho recebe uma mesada, um estágio, será que a gente não consegue tirar 10 reais, 20 reais, mas a gente não consegue comer com 30 conto? Quando a gente diz assim, prioridade, o que tem sido prioridade na minha vida? O que eu posso fazer para fazer o bem para o outro? De que maneira eu posso contribuir? Ou a pessoa diz assim: não, rapaz, eu que estou precisando de ajuda, não tenho um centavo, mas eu tenho a oportunidade de ouvir. Eu vou ouvir sem julgar. Eu vou dedicar meu tempo a ouvir aquelas pessoas. Eu vou lá no sábado, eu vou visitar uma instituição, um orfanato, um asilo, eu vou estar ali para ouvir. Olha, eu não tenho dinheiro, mas eu sei falar. E dizer assim: fulaninho, se você puder ajudar o material de higiene, eu quero levar para o asilo fulano de tal. Você tem alguma coisa? Tenho. E a gente vai divulgando e vai arrecadando. Tem tantas coisas que a gente pode fazer para que essa realeza, ela viva dentro de nós, ela se manifeste através de nós. Quantas oportunidades a gente tem de dizer: poxa, já tenho Jesus, mas como é que eu reflito essa realeza? É nesses bens que não se compram. É nessa oportunidade que a gente tem de ouvir, de fazer uma caridade para si mesmo.
da gente vir assistir uma reunião pública de algo que vai falar nos nossos corações, da gente tomar um passo para se harmonizar, da gente conseguir se engajar em algum projeto voluntário para que a gente possa ajudar outra pessoa e na sequência também a gente ser ajudado. Quando a gente vê quem são os nossos desafetos, quem é aquela pessoa que nunca mais a gente teve notícia, mas que de alguma forma foi importante para a nossa vida. Quantas vezes a gente pegou o telefone e ligou para essa pessoa? Está tudo bem? Quantas pessoas estão ali nos hospitais que gostariam de uma visita? E às vezes está a mulher, ou a mãe, o marido, o filho, ela se revezando exaustivamente, mas não tem um primo, um sobrinho, um tio que diga assim, não se preocupe, essa noite eu vou dormir com esse familiar. Ou se não, assim, eu fico com as tuas crianças para que você possa ir no hospital e dar uma assistência. Quantas pessoas vão fazer uns exames e dizer assim, você está com acompanhante? Não estou. Ou quando ela recebe a indicação, então precisa de acompanhante. Poxa, mas eu não queria incomodar fulano. Tem gente, vocês acreditam que tem gente que deixa de fazer um exame porque tem vergonha de pedir, porque acha que o familiar trabalha, que ele vai negar. Aí já pensando que o familiar vai negar, a pessoa nem pede, hein? Ou senão a pessoa chega com um amigo, porque foi a pessoa mais generosa que encontrou. Não foi nem no meio familiar, foi de uma pessoa de fora. Quantas vezes a gente pode exercer esse amor de Cristo, essa realeza que existe dentro de nós, de dizer assim, é meu núcleo familiar, é a minha família, há um propósito, porque eu não posso compreendê-los, porque eu não posso enxergar o lado bom deles, porque eu não posso fazer a minha parte. Nós temos as nossas angústias, as nossas aflições, pessoas que de alguma forma nos magoaram, mas como a gente tem enxergado isso? De que forma a gente tem trabalhado dentro de nós? Eu sempre digo que um versículo que eu gosto muito, acho que é o meu preferido, está em 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graças. Aí tem uma amiga minha que diz assim, eu não gosto muito desse versículo. Talvez eu não tenha entendido. Aí como é que pode? Imagina, a gente está numa rua, num dia bem chuvoso, aí passa um ônibus, aí molha a gente. Aí eu vou dizer, oh, obrigada, meu Deus, por esse banho de lama que eu acabei de receber. Aí, ô mulher, não é nesse sentido. Aí vou continuar nesse mesmo raciocínio. Aí você olha para o relógio e diz, graças a Deus que eu saí cedo de casa, vai dar tempo eu ir em casa, tomar um banho, trocar de roupa e voltar para o trabalho sem me atrasar. Ou senão você está em casa, uma dor, você precisa ser socorrido. Quando chega no hospital, aí o médico disse assim, olha, pense, você vai precisar fazer uma cirurgia com urgência. Aí a gente vai dizer, obrigada, Senhor, por essa dor da gota que eu estou sentindo. Não, né? Aí quando termina a cirurgia, o médico vai lá e diz, ó, cirurgia deu tudo certo. Agora é só se recuperar. Aí a gente diz, graças a Deus por ter sido socorrido a tempo. Graças a Deus pelas mãos habilidosas do médico que fez a cirurgia e que deu tudo certo, que agora é só me recuperar. É o olhar que a gente tem diante das circunstâncias. O fato de darmos graças a Deus não vai anular o que nós passamos, mas vai nos fazer enxergar que tem algo para a gente ser grato. O olhar que a gente de não se lamentar, de não se vitimizar, de achar que tudo errado acontece com a gente, que só coisas ruins acontecem. E a gente vai ver que a circunstância não mudou, mas a forma como a gente enxergou nos é um grande motivo de dar graças a Deus. Da gente compreender que Deus é hoje, foi ontem, será para todo sempre o socorro no tempo da angústia, no tempo bom e no tempo ruim. E aí a gente começar a compreender que essa bondade, esse amor, essa tolerância, ela precisa também partir de nós, com o outro, com a generosidade de dizer assim, muito obrigado. Quantas vezes a gente dá um presente a alguém e quer que a pessoa abra na hora, porque a gente quer ver a carinha e aquele muito obrigado. E desde pequenininho, quando alguém dá alguma coisa para a criança, o pai já olha assim, a coisa, obrigado. Como é que se diz?
como é a palavrinha mágica, aí vem muito obrigado. E a gente cresce querendo que a pessoa seja grata. E aí a gente sente muita mágoa quando alguém é ingrato conosco. Quando a gente faz o bem para o outro e o outro não me diga, eu dei um negócio a fulano botou na bolsa, nem olhou, não deu nem muito obrigado. Já passou uns 2 dias, a pessoa parece que eu não dei nada e a gente se sente magoado. E quando a gente exercita a caridade, diz assim, eu estou lhe dando, pouco importa se a pessoa vai dizer muito obrigado ou não, mas foi um bem, foi uma leveza tão grande, porque a gente nunca vê alguém dando graças a Deus estando estressado. Ou vocês já viram alguém dizer assim, muito obrigado, meu Deus, por esse trânsito. Obrigado, meu Deus, por que aconteceu. Não, porque a gratidão é um estado de graça, de leveza, de coração sereno, de coração aberto, que traz uma tranquilidade para o nosso coração, da gente poder fazer o bem, dizer assim, quem agradece sou eu, por essa oportunidade genuína de estar aqui, de poder proporcionar a você essa oportunidade. Quantas vezes a gente faz um trabalho de entregar sopa, e a gente não se aceita uma sopa quentinha, e vê que aquela pessoa passou o dia todo sem comer, mas chegou à noite, ela recebeu ali um copo de café e uma sopa quentinha. Que alegria no nosso coração saber que aquela refeição chegou a quem precisa. Que alegria a gente poder saber que uma pessoa que estava doente, ela se sente melhor, teve a sua saúde restaurada. Que alegria aquela pessoa que está enlutada, que está sofrendo, mas a gente faz uma prece, a gente ora por aquela pessoa e a pessoa tem aquele entendimento, uma paz que excede qualquer entendimento, dizer assim, Deus permitiu, eu estou sereno porque minha mãe estava doente, minha mãe estava sofrendo, mas ela descansou. E eu compreendo que foi o processo natural e eu continuo orando por ela e faço a prece. Eu sinto uma tranquilidade no meu coração. Que bom que a gente pode ter uma palavra amiga, uma palavra consoladora, e saber que Jesus, ele vive dentro de nós. Que a gente não precisa correr desesperadamente para poder buscar a Deus, quando Ele nos vive, quando a gente busca em verdade. Quando Ele se vinde a mim, todos que têm um fardo, eu vos aliviarei. A gente diz, Senhor, estou orando, colocando as minhas preocupações e as minhas angústias diante de Ti. Ele diz, eu estou aí, estou com você. E a gente poder sentir isso, não, eu vou dar a volta por cima, eu vou melhorar. Quando a gente chega na casa espírita, que a gente chega pela dor, que a gente se propõe a fazer um tratamento, que a gente melhora, a gente agora, eu vou ser um trabalhador voluntário, que eu já fui ajudado e agora eu vou, através de mim, que outras pessoas se sintam beneficiadas, se sintam ajudadas. E a gente se sente motivado quando a gente trabalha para o bem. Mas para isso, a gente precisa ter a iniciativa de dizer, eu quero, eu posso, eu vou fazer, eu vou procurar um trabalho voluntário, eu vou ser melhor colega de trabalho que eu puder ser. Eu vou ficar ali na porta, dando boa noite para quem chegar, para que ela se sinta acolhida, para que ela possa servir na casa de oração. Que bom! Olha, eu vou chegar mais cedo, eu vou organizar os bancos, eu vou limpar, mas estou fazendo de todo o coração. Com certeza, a gente vê um resultado tão grande quando a gente ora, quando a gente se dedica, quando a gente ama, quando a gente perdoa, quando a gente tem a oportunidade de colocar nos nossos corações e entender o outro, com empatia, com amor, com benevolência. Vou finalizar, acho que tem uns 3 minutos, dá para contar uma história. Tem um programa, antigamente, chamado Em Nome do Amor. Não sei se vocês lembram, fazia parte do programa Silvio Santos, onde as pessoas eram homenageadas. Ou elas recebiam pedido de perdão, ou elas eram por gratidão. E tinha uma moça que ela queria agradecer e pedir perdão ao irmão. O irmão chegou lá no programa sem saber de nada, porque estava ali. E ela disse que quando ela era muito pequenininha, ela cuidava dos irmãos menores enquanto os pais iam trabalhar. E ela, já com 12 para 13 anos, tinha aquele namoradinho. Então ela levava os irmãos para a pracinha, os pirrainhas ficavam brincando e ela ficava com o namorinho. Mas a mãe engravidou de novo. E ela ficou muito chateada, porque ela disse assim, poxa, agora estou uma mocinha,
Como eles são maiorzinhos, eles estão brincando, eu estou olhando eles. Agora, com uma criança muito pequena, eu não vou poder sair de casa, aí eu não vou poder namorar. E ela cuidava do irmão mais novo, mas com a raiva, nos dias de hoje, a gente dizia, com ranço. Poxa, você está me atrapalhando, eu estou perdendo minha adolescência para cuidar desse menino. E até a fase adulta, ela pensava da mesma forma. Nunca foram próximos. Quando tinha Natal, Ano Novo, mal se falavam. E ele tentava, queria chamar ela para casa dela, queria, olha, vem para minha casa, vamos almoçar junto. Ela nunca topava. Até que ela precisou fazer um transplante de rim. Eu estou falando de 30 anos atrás. E aí o melhor seria aquela pessoa que fosse mais compatível. E aí os irmãos foram fazer um teste de compatibilidade. Quem era mais compatível? O irmão que ela não gostava. Mas aí ela disse, ele não. Ele eu não quero não, porque eu não gosto muito dele, a mulher dele também não vai com a minha cara. Aí a mulher, para pressionar, a mulher dele disse assim, não deu o rim a ela não. Ela nunca tratou bem você. Se você der o rim a ela, eu me separo de você. Ela não ia se separar, mas achou que ia fazer isso para que ele não doasse. Isso é a minha irmã. Do jeito dela, ela me ama. E se eu posso ajudar, eu vou fazer. E ele topou fazer o transplante sem que ela soubesse. E ela achou que ele não tinha nem visitado ela, porque ele estava se recuperando. Todos os irmãos foram visitar, menos ele. Aí ela, tá vendo que ele está nem aí para mim? Acho que ele não estava nem torcendo para que eu fizesse o transplante. Quando os dois se recuperaram dessa cirurgia, contaram a ela quem foi o doador do rim. No primeiro momento ela ficou muito chateada, porque não queria assim, olha, tu vivia ou tu recebia esse transplante. E foi como ela conseguiu agradecer a Deus e a vida dele, o propósito de Deus ter colocado ele na vida dela. Então ela estava ali no programa, primeiro para pedir perdão, porque ela não tratou ele bem e nunca explicou a ele a razão. Ele sempre cresceu achando que ela não gostava dele, porque talvez ele tivesse feito alguma coisa com ela que ele não sabia o que era e que ela tratava ele tão mal. E ela pôde dizer o porquê era, pedir perdão e agradecer pela generosidade que tinha feito, porque certamente se fosse o contrário ela não faria. E a gente vê que generosidade do irmão de poder fazer. E do dia de hoje, a gente não quer fazer um favor se a gente acha que a pessoa não merece. Então fica essa reflexão sobre o Jesus que mora dentro dos nossos corações. Nós possamos exercitar a caridade, o amor, a compreensão, dia a dia, sabendo que a realeza de Jesus mora dentro de nós. Graça e paz. Gostaria de agradecer à irmã Tamar por essa rica oportunidade de conhecermos mais o Evangelho de Jesus. Leve o nosso abraço para todos que fazem o Djalma Farias. Agradecer a nossa irmã Eliane por ter feito a prece inicial e agradecer a todos os irmãos e irmãs que estiveram aqui conosco nessa noite. Vamos fechar os nossos olhos e agradecer ao Pai Supremo por essa oportunidade de estar aqui na sua casa, casa de amor, casa de paz, casa de caridade, casa que acolhe tanto encarnados como desencarnados. Que nós possamos levar para os nossos lares a paz em Jesus e o amor. Que nós possamos ir em paz para nossas casas, porque em paz aqui chegamos. Que Deus seja louvado. E com essa rogativa de prece, eu dou por encerrada a reunião pública da noite de hoje. Que Deus seja louvado.